Este é o Pode Pensar e esta é a série Arquitetura Cósmica. Um frêmito da grande luz e luzes jorraram em profusão. Houve tempo na eternidade, espaço na imensidão. Sustentar a vibração divina tornou-se o nosso afã. Surgiu a bipolaridade, agora a homem e a mulher. Presença, ausência, luz, não luz, calor, frio, água e nação. Dorme mineral, desperta vegetal, segue instintos o animal. O homem se ergue na figura de Adão, ama e aprende a ser o rei da criação. Pensadoras e pensadores, eis que vos trago boas novas de grande alegria. Sejam bem-vindos ao episódio 2 da série Arquitetura Cósmica, com o nosso amigo Gilson Freire. E hoje vamos falar da visão dos antigos, que é a parte 1 dessa obra fenomenal. Estamos reunidos, eu, Rafael de Niterói, Rio de Janeiro, nosso querido amigo lá de Belo Horizonte, Minas Gerais, Gilson Freire. Olá a todos, é uma alegria grande estarmos aqui nesse ambiente espiritual, formando uma verdadeira corrente noúrica, que todos sejamos envolvidos por correntes superiores que venham nos nutrir de conhecimentos necessários ao nosso desenvolvimento. Grande alegria estar aqui com vocês. Igualmente conosco, também lá de Belo Horizonte, nosso querido membro aqui do Portal Pensar, Guilherme de Barros, que tem aquele ditado, né? Vocês pensam daí que a gente pensa de cá. Olá pessoal, grande alegria participar desses episódios incríveis que vão ser certamente Arquitetura Cósmica. Deixar uma frase aí do Georges Lemaitre: não existe qualquer conflito entre ciência e religião. Um abraço, obrigado pelo convite, vamos lá. Queremos voltar a ti, ó Pai, as luzes querem, anseiam a Mãe Luz. Luzes pedidas a serenai, eis o roteiro, segue Jesus. A luz da luz, a luz das luzes, luzes da luz, segue Jesus. A luz da luz, a luz das luzes, luzes da luz. Bom, dando início então ao nosso episódio, como eu disse, hoje vamos falar da visão dos antigos. E esse capítulo, ele conta com alguns subtítulos. O primeiro deles é Esboço de Geometria Cósmica. O segundo, Uma Tigela Imensa. O terceiro, O Desenho Oriental do Universo, que é desdobrado em mais alguns itens. O primeiro é a unidade cindida do taoísmo e a criação sem começo ou fim do hinduísmo. E o quarto subtítulo é as perfeitas geometrias cósmicas dos gregos. Portanto, já está claro que nós vamos fazer um grande passeio sobre essa visão dos antigos. Qual era a geometria cósmica que os gregos, os hindus, os taoístas compreendiam a seu tempo? Será que isso tem algum valor hoje para a gente conhecer essa visão dos antigos, essas diversificadas geometrias cósmicas? Será que isso afetou a visão de mundo daqueles povos, da ciência, da filosofia, da religião? E qual é a visão de mundo que nós temos hoje? Qual é a ideia de infinito que nós temos hoje? Então,
Para isso, nós temos aqui o nosso querido autor dessa obra fantástica, que é o Gilson Freire, que vai fazer para a gente uma síntese desse capítulo e nós vamos conversando sobre esses assuntos assim que são tão curiosos, né, e tão motivadores. Gilson, vamos lá. Muito bem, meus amigos. Esse é o início da nossa grande viagem através da história do pensamento humano, buscando compreender um pouco dessa fantástica casa cósmica que nos alberga, lembrando a vocês que nós, ao conhecermos a casa onde moramos, estamos indiretamente conhecendo a nós mesmos. Nós colocamos aí no início da obra um diálogo famoso entre o Sócrates e Fedro, seu discípulo, um dos mais famosos diálogos de Platão, chamado Fedro, Diálogo do Amor, e justamente aí começa o nosso Sócrates perguntando ao seu amigo Fedro se era possível conhecer o homem sem conhecer o universo. Fedro diz que não, que é impossível. Isso já era apregoado pelo Hipócrates, famoso pai da medicina. Nós estamos aí século V a.C., então naquela época já se compreendia que existia uma congruência entre a arquitetura da criação e a arquitetura da alma humana. Há uma correspondência íntima, ou seja, nós somos feitos tal qual é feito o nosso universo. Somos filhos deste universo, precisamos compreendê-lo para compreender a nós mesmos. Um dos aforismos délficos remetia também a essa verdade ao afirmar: conheça-te a ti mesmo e conhecereis o universo. Conheça o universo e conhecereis a ti mesmo. É o aforismo completo lá dos pórticos dos 7 sábios. De forma que esta não é uma conversa evasiva. Nós não estamos aqui ouvindo estrelas e perquirindo sobre assuntos distantes da nossa realidade que não nos dizem respeito, porque o grande interesse, ao final, é nós conhecermos a nós mesmos. Qual é a estrutura que nos compõe, o desenho interno, o desenho da alma, a arquitetura da nossa própria alma. E para isso a gente se serve então desse passeio ao longo da história, procurando ver como que a arquitetura cósmica era compreendida no passado e como ela é compreendida hoje. É claro que nós não chegamos ao fim desta grande jornada, mas dessa forma nós estaremos mais capacitados a compreendermos a nós mesmos, a compreendermos o pensamento do Criador que a tudo dirige. Então, os antigos, naturalmente, eles elaboraram ideias a respeito dessa construção extraordinária, o cosmos que nos recebe, que nos alberga, onde se dá a grande aventura da vida. E essa estrutura fantástica sempre suscitou muita curiosidade dos antigos, que logo que o homem aprendeu a pensar, ele se perguntava: o que é isso? Onde eu estou? De onde veio isso? Quem criou isso tudo? Para que serve esse universo imenso? Isso sempre aguçou a nossa curiosidade em todas as eras. E os antigos tinham uma vantagem: eles contavam apenas com a visão intuitiva. Eles não tinham instrumentos de pesquisa e análise como hoje nós temos, análise de dados, de forma que eles têm uma imagem que para muitos é pueril ou mesmo infantil, mas ela é mais pura, porque é uma visão de alma. É a alma interrogando o todo, tentando buscar enxergar nesse todo o reflexo de si próprio, de forma que nós não desprezamos a visão dos antigos. O fato de apresentá-lo aqui como introdução ao trabalho não é simplesmente para nos libertarmos destes esboços iniciais como se eles fossem inúteis, de forma nenhuma. Nós vamos inclusive voltar a eles no final da nossa obra, quando nós reestudaremos os antigos e iremos encontrar coerências fantásticas nessas iniciais visões de mundo.
quando estudarmos então com mais detalhes os mitos cosmogônicos, que são os mitos da criação, que deixamos ele para o fim propositadamente, porque se trata de um estudo mais detalhado e nós precisaríamos de certos subsídios para compreendê-los um pouco mais. Então aqui nós fazemos apenas um esboço inicial do trabalho e determinamos aqui 2 geometrias fundamentais de desenho do universo que vai nos acompanhar durante todo o trabalho. Por isso essa introdução é importante, né? Sim, antes de você começar a apresentar essas 2 geometrias, é muito interessante esse fascínio, essa curiosidade de vários povos que a gente encontra registrado aí nos nossos artigos, né, e livros, como que o ser já indagava ao infinito, né? De onde eu vim, para onde eu vou, que cosmos maravilhoso é esse, como que funciona essas leis que regem, né? Então é uma curiosidade, é um fascínio, né, que já nos remete aí, né, a um interesse mesmo que inconsciente de retornar à casa do Pai, né? Então por isso essas tantas geometrias, né, de diversos lugares e em tempos diversos também. Exatamente. É uma pena que nós perdemos esse encanto. Nós, aliás, perdemos a visão do céu noturno nas nossas grandes cidades. Roubaram-nos as estrelas, nós não as vemos mais, as luzes das nossas cidades ofuscaram o esplendor do céu. E hoje já ninguém se preocupa com isso, ninguém olha para cima, ninguém vê uma estrela cintilando e é uma pena. Eu venho de uma cidade pequena no interior do sul de Minas, onde a gente tinha uma visão esplendorosa do céu. Frequentemente a gente via a Via Láctea, de forma que fica aí um convite para que a gente possa voltar Ótimo. a essa visão encantadora de um céu noturno, longe do faiscar das luzes das cidades, né, que nos ofuscam, e coloquemos isso em mente. Uhum. Aproveitemos alguma viagem que a gente faça à noite, possamos parar o carro em um lugar seguro, que é outro problema, né? E possamos nos deleitar com a visão noturna do céu, que é algo extraordinário e nos emudece. Nos inspira também. Nos deixa realmente pensativos, né? Aqui no Rio, certa vez, um artista colocou uma obra de arte, não sei se chegou aí na cidade de vocês. Ele colocou no alto dos prédios, os grandes prédios aqui no centro do Rio de Janeiro, colocou uma figura de um homem de ferro, né? Parecia ser de ferro em pé. E as pessoas se assustavam com aquilo, né? Quando olhavam para cima e viam um homem lá em cima, né? Ou seja, remetiam assim a uma ideia de que aquele homem vai pular, talvez. Mas a ideia do artista era o seguinte, é fazer com que as pessoas olhassem para o céu, olhassem para o alto. Que as pessoas não olhavam, precisou colocar ali algo, né, que chamasse a atenção realmente para que, de repente, daí surgisse uma reflexão. Interessante isso. É verdade, né? É o primeiro contato com o divino que o homem percebeu ao olhar por essa construção majestosa, que é o firmamento noturno, e suscita algo no nosso íntimo. E os antigos, naturalmente, que perceberam aí os primeiros esboços de divindade, a primeira nostalgia do céu, nostalgia da nossa casa paterna, certamente. É lógico que é um engodo, né? Mas as estrelas parecem indicar um caminho para a nossa casa paterna. E, de certa forma, nos suscita essa nostalgia pela grandiosidade paterna, forma que nós olhamos com muito respeito isso, tanto a visão dos antigos quanto a visão do céu. Mas vamos aos antigos então, né? Vamos lá. Veja a imensa tigela que alimentou tantas ilusões mundo afora, entre vários povos, né? A Terra, sob a ilusão dos sentidos, parecia uma imensa tigela, limitada pelos oceanos, né? E esses oceanos possivelmente se precipitavam em abismos. Essa imensa tigela, sustentada por colunas vigorosas, se perguntava onde que essas colunas se apoiavam, sobre uma grande tartaruga. E paravam por aí, porque não valia perguntar onde é que estava a tartaruga, em que ela se sustentava. Enfim, isso aí se perde nas noites dos milênios. Mas essa visão pueril
da nossa casa não perdurou por muito tempo, porque no século VI, século V a.C., nós tivemos a visita de uma leva de espíritos sábios que vieram fundar na nossa civilização, tanto ocidental quanto oriental, as bases do pensamento, da lógica, ou seja, fizeram nascer uma filosofia, uma maneira de pensar e de ver o mundo, que foi muito importante na nossa civilização, nos sustentou em nosso desenvolvimento, nos preparou para o que somos hoje. Então, espíritos como Platão, Aristóteles, Sócrates e os pré-socráticos, né? Lao Tse lá na China, Siddhartha Gautama, né? O Buda e tantos outros, né? Foram luminares que nos prepararam mesmo para aprender a pensar, para chegar a compreender alguma coisa da nossa casa e de nós mesmos. Portanto, o mundo ocidental teceu também as suas geometrias e um tanto quanto mais precisas do que as orientais. Uma das que me encanta muito, né, do Lao Tse, século VI a.C., o taoísmo, que enxergou o todo dividido em duas potências, yin e yang, mas também dividia a realidade em dois domínios, o inominável e o nominável. Olha que intuição interessante, né? Vamos observar os antigos insistindo nessa bipartição do universo numa unidade superior, divina, ou pertinente a deuses, perfeita, imaculada, e uma entidade física, temporal, espacial, terrenal. E essa divisão da grande realidade, do grande palco da realidade, em dois domínios, foi muito importante. Nós vamos observar isso ao longo da história, que essa divisão ela é insistente e hoje ela está sendo refeita, embora no século XVII, na era da visão mecanicista de universo, chegou-se a pressupor que ela não existia, essa divisão. Então observemos essa divisão. Lá no taoísmo, o universo inominável, ou seja, que não pode ter nomes porque é incompreensível, é algo absolutamente pertinente a outro domínio, né, da imponderabilidade, o absoluto, não pode ser questionado e nem mesmo nominado. Segundo Lao Tse, se você dá um nome a isso, deixa de ser o universo divino na sua realidade essencial. E o que se pode dar nome, ou seja, a realidade espaço-tempo onde nós estamos inseridos. Isso é fantástico. A questão judaica também, né? Também não dá nome a Deus, né? Ao Eterno. Não fala-se o nome de Deus, com aquela ideia do tetragrama, né? É verdade, né? Depois caminhamos para uma visão antropomórfica de Deus, mas esses pensadores tiveram esses insights fantásticos. E essa visão taoísta, Gilson, te faço uma pergunta que eu realmente não sei. Também entendia, como essa ideia aqui de uma imensa tigela, que a Terra permanecia imóvel no centro do universo, ou não? Já era diferente? Ela não se refere a esses aspectos não, sabe? Uhum. A visão taoísta não chegou a determinar esses aspectos mais terrenais, não é mais do nosso interesse não, né? Se a Terra era redonda, se era o centro, se o Sol era o centro, se a Terra girava ao redor do Sol ou não. O taoísmo não entra nessas particularidades. Ele só vê a bipartição, a bipolaridade do todo, mas essa bipolaridade cingida numa unidade, a unidade do tal. É uma visão muito interessante, porque é um todo bipartido, mas a bipartição não perde a unidade. A unidade, ela subsiste a partição. Isso é muito interessante, né? Então é um todo dividido, mas como a gente vê no Tai Chi, no famoso símbolo, né? Onde uma potência, ela engloba a outra e a outra engloba a primeira, né? Todos situados na unidade do tal. O taoísmo não chega a essa particularidade não, sabe? Ô Gilson, vale a pena aqui a gente comentar, viu, Rafa, que a Lúcia Helena, ela tem um curso sobre o tal comentado. Bem lembrado. Então tem lá no site da Nova Acrópole,
E se eu não me engano, ele vai ser um dos cursos dela que nós vamos transformar em podcast. Então a gente está fazendo um comparativo do trabalho do Joseph Campbell. É bom demais. Com o Herói de Mil Faces e o Balde, né? Alguns comentários em cima das aulas dela desse curso sobre Joseph Campbell. E eventualmente a gente pode vir a fazer um dia aí também sobre o Tao. É bem interessante. É muito bacana, o Tao é fantástico. Eu também gosto muito. Não tive a oportunidade de aprofundar nos estudos, não, mas com certeza nós apoiamos esse estudo. O Tao, que pode ser pronunciado, não é o Tao eterno. O nome que pode ser proferido não é o nome eterno. Ao princípio do céu e da terra, chamam não ser. A mãe dos seres individuais, chamam ser. Dirigir-se para o não ser leva à contemplação da maravilhosa essência. Dirigir-se para o ser leva à contemplação das limitações espaciais. Pela origem, ambos são uma coisa só, diferindo apenas no nome. Em sua unidade, esse um é mistério. O mistério dos mistérios é o portal por onde entram as maravilhas. Mas depois vem a visão oriental hinduísta, a védica, a brâmica, que também são visões muito interessantes, e nós vamos encontrar aí dois modelos. Uma que se tornou mais famosa, que é a criação sem fim, sem começo, onde Brahma, o aspecto criador, mediante a ação destrutiva ou transformadora de Shiva, e a intermediária de Vishnu, essa trindade promove a criação eterna de universos dentro do espaço-tempo, em ciclos de nascimento, desenvolvimento e morte, novos ciclos. Então, universos se criam, esse grande espaço chamado Manvantara, né? Ou Manvantara, alguns assim dizem, onde pipocam universos, como fogos de artifícios, que explodem em humanidades para depois se contraírem, explodirem de novo, nesse ritmo frenético de construções e destruições, numa criação sem fim, sem começo. E essa é uma visão que predomina no hinduísmo, no brahmanismo, e nós vamos ver que ela, de certa forma, faz sentido, porque nós vamos enxergar no nosso universo os ritmos de construção e destruição se alternando na trajetória do tempo, mas nós vamos ver que há um universo além disso, né? Há um outro universo onde esses ritmos não se dão. Mas é uma visão de dentro do nosso universo, não uma visão de fora do nosso universo. Além disso, não sei se você vai relembrar isso, traz a ideia também daquele ovo cósmico primordial, né? O Panku. Isso, o Panku é bacana, aquele ovo cósmico, porque ele tem um paralelo perfeito com o Big Bang, né? Isso mesmo. O ovo que explode, essa é uma visão criacionista dos antigos védicas, que de certa forma se contrapõe à criação sem fim, sem começo, né? E o Panku explode e os seus fragmentos geram um universo. Isso é fantástico. É muito legal, né? Criado do nada, né? Entre aspas, né? Exatamente. E tem o Purusha também, que é um deus que é desmembrado, né?
pelo outro deus Varusha, e ele é picotado, o Purusha é todo cortado em pedaços, e os pedaços geram o nosso universo. Também nos remete à ideia de queda, né? Interessante, né? De fracionamento, de partições, de fragmentações. Tanto o Panku quanto o Purusha nos traz essa ideia, né? De um universo que nasce de uma fragmentação. Isso também é fantástico. Nós vamos ver depois que isso é coerente com o que estamos entendendo hoje. E é interessante que faz tanto tempo isso, né? A visão dos antigos realmente é... Os Vedas têm 3.000 anos, né? Mas o de maior importância para nós, que somos ocidentais, e nascemos embalados pelo pensamento ocidental, acalentado, né? Pelo pensamento ocidental, nos remete para os gregos. As geometrias cósmicas dos gregos vai assumir para nós uma importância fundamental, porque servirá de base para nós daqui para frente. Ela irá alimentar as visões teológicas do universo também, será tão importante na Idade Média, sobretudo, né? E elas são a base do nosso trabalho, praticamente. Então, nós passamos rapidamente pelas geometrias cósmicas dos gregos, lembrando que os gregos tinham uma preocupação muito grande, que é muito interessante. Eles partiam do pressuposto de que o universo era uma entidade impecável, perfeita, imaculada. Tanto que cosmo vem desse significado grego, né? Daquilo que é belo, aquilo que é imaculado. Nós conhecemos a cosmética, né? Que é a ciência da beleza. Se utiliza do mesmo radical, cosmos, né? Aquilo que é puro, belo, feito de mundos. E a palavra mundos também remete ao que é puro. Nós não pensamos nisso, né? Mas conhecemos o contrário, o imundo, aquilo que não é puro, né? É verdade. É o contrário de mundo, né? O mundo, então, tem esse significado daquilo que é puro. Então, os gregos, eles vão formular uma ideia de universo baseada num raciocínio de que o cosmos é perfeito, ele é feito de movimentos perfeitos, trajetórias perfeitas, mundos perfeitos. Isso, então, foi um insight, né, que esses pensadores tiveram, sobretudo Platão, Pitágoras, que nos anunciou a harmonia dos números como regente do universo. O universo, então, se fazia dentro de uma harmonia, de uma coordenação perfeita. Platão também exigia, né, esta perfeição. Tanto que Platão escreveu lá nos pórticos da sua academia que aqui não entre quem não seja geômetra, que admitia a geometria perfeita da criação. Você cita aqui no capítulo uma frase de Platão, que ele diz: Deus é o eterno geômetra da criação. Exatamente. E o geômetra cria formas geométricas perfeitas. Esse é o significado, né? O demiurgo de Platão é um geômetra. O criador, ele faz desenhos perfeitos. Então, isso aí é chamado de... é um idealismo platônico, né? De um mundo ideal, o mundo das ideias, o mundo puro, o mundo das formas perfeitas, em oposição ao nosso mundo sensível, nosso mundo que é uma mera sombra deste mundo perfeito. Essa é a base da geometria dos gregos, embora eles vão variar um pouco, mas essa é a base fundamental da geometria dos gregos. Eles admitiam, então, um universo perfeito e um universo imperfeito, uma divisão fundamental do cenário da realidade. Um universo impecável e o nosso universo que possuía imperfeições, defeitos. Bem, mas passando rapidamente pelos gregos, nós vamos encontrar a visão de mundo muito interessante do Anaximandro, um pensador da antiguidade. Viveu lá em Mileto, um milesimal que eles chamam, né? E o Anaximandro, no século V a.C., século VI,
Ele dizia que havia um fogo sagrado que preenchia todo o universo, um fogo que iluminava todo o infinito do universo, e o nosso universo local ficava dentro deste fogo, dentro de um cilindro, e os luzeiros do céu nada mais eram do que buracos por onde esse fogo sagrado se irradiava. Ele atravessava pequenos buracos, que eram as estrelas, buracos maiores, que era o Sol e a Lua. E essa visão é muito interessante, né? De qualquer forma, ele enxergou alguma coisa além. Né? Dizer que eclipses eram determinados momentos em que esses buracos se tampavam. Né? Havia uma tampa, de repente ele tampava e ocorria um eclipse. Continuando com os gregos, nós temos a arquitetura dos gregos. Já podemos lançar essa ideia. Eles se dividiam em um universo fechado e um universo aberto. Então, essa arquitetura, por exemplo, do Anaximandro, do fogo central, o fogo cósmico, é uma arquitetura fechada, porque o infinito está além do nosso universo. O infinito está pertinente ao fogo sagrado, preenche o infinito, mas dentro do infinito está o nosso cosmos, inserido dentro desse infinito, portanto fechado dentro de um cilindro com furos. Então é uma arquitetura fechada, né, nesse aspecto. Nós vamos ver que a arquitetura aristotélica também era fechada, mas nós temos também a arquitetura aberta dos gregos, sobretudo a arquitetura do Demócrito, que era discípulo de Leucipo, né? Dizem que o grande sábio era o Leucipo. Demócrito, ele registrava os ensinamentos do seu mestre Leucipo. Ele criou uma arquitetura que o universo não tem nenhum limite, ou seja, ele se abre ao infinito. Segundo Demócrito, então, o universo é feito de um vazio sem limites, o espaço cósmico, onde existem entidades chamadas átomos, indivisíveis, átomo, né, sem tomo, sem partes, e esses átomos se reúnem para formar tudo que existe. É considerado uma arquitetura materialista, aberta, um universo inteiramente aberto, um universo eterno, um universo estático que existe de toda a eternidade, sem limites, aberto ao infinito, de forma que essa é a chamada arquitetura atomista. Ela foi defendida por um outro pensador do século III, que é o Epicuro, que a defendeu com muita veemência, abraçou essa ideia, de forma que ele também dá nome a essa visão de mundo, né? A visão epicurista atomista. Foi cantada nos versos de Lucrécio, um grande poeta romano do primeiro século da nossa era, que deixou versos belíssimos, onde basicamente ele, enamorado pelo infinito, ele tece versos belíssimos sobre essa criação ilimitada. Mas os gregos não gostavam muito do vazio, não, porque o Demócrito dizia que o universo era uma alternância de vazio e de matérias, né? Dizem que os gregos não gostavam do vazio e nem do infinito. Dizem que eles tinham horror ao vazio e ao infinito. E isso também é um pouco natural em nós. A gente, embora tenhamos já convivido com o universo infinito já há bastante tempo, hoje a ciência não sabe dizer se de fato ele é infinito, mas nós acostumamos um pouco com esse espaço sem limites que vai pelo infinito afora. Mas isso é meio assustador, isso não é muito natural na nossa alma não, sabe? E o vazio absoluto também, destituído de nada, completo nada, também é algo que nos assusta um pouco, não parece muito natural na nossa alma. Depois nós vamos ver que, de fato, os gregos tinham razão. O infinito e o vazio absoluto não existem, né? Tudo está cheio de Deus e a infinitude verdadeira é remetida a Deus, não ao nosso universo físico. Bem, de qualquer forma, Demócrito parece que não fez muito sucesso na sua época, não. Era uma visão laica de mundo, ou seja, uma visão que não admitia um criador ou criadores ou deuses criadores.
isso também não era muito da natureza do homem daquela época, que preferia acreditar no sagrado, né? Ter o sagrado como sustento da realidade. Demócrito é um universo laico, um universo materialista, feito de matéria e espaço. Nós vamos ver que esse universo vai ser ressuscitado no século XVII, o Newton, sobretudo, o universo atomista, mecanicista, vai perdurar até início do século XX e vai ser destruído pela cosmologia moderna, pela física quântica, né? E esses filósofos pré-socráticos, eles foram os fundadores da cosmologia moderna, né? Com certeza. O sustentáculo. Mas existia uma outra visão de mundo dos antigos, que é a visão estoica, que foi criada por Zenão de Sício, no século III a.C., e eles se reuniam num determinado local que tinha umas pilastras chamadas estoa, as colunas, e em decorrência dessas colunas, estoas, eles são chamados de estoicos. O estoicismo, né? Nós conhecemos essa alusão a esse grupo de filósofos gregos. E eles tinham uma visão de um universo também interessante, que era um universo fechado nas redomas vítreas, limitado pelas esferas das estrelas fixas, mas além existia um vácuo absoluto, um infinito. Então o universo era uma pequena entidade feita de redomas vítreas, tendo a Terra no centro, mas além da última esfera, onde estavam as estrelas fixas, se abria um infinito, uma negritude absolutamente vazia. E também isso não encantou muita gente, não, essa visão. E tinha a Terra como centro também, né? Terra como centro. Ela foi chamada uma época de galactocentrismo, porque houve uma época na história da astronomia que se acreditava que a Via Láctea era a única entidade que preenchia o cosmos. E a Via Láctea albergava todos os objetos celestes. Não se conheciam outras galáxias, que na época eram chamadas de estrelas enevoadas, mas se acreditava que estava tudo dentro de uma galáxia só, e além dela tinha um infinito, um vazio absoluto e infinito. Então o galactocentrismo, ele sobreviveu por pouco tempo na história da astronomia, e logo se descobriu a existência de outras galáxias fora da nossa. Somente uma entre as inúmeras. Exato, entre milhões, né? Mas ele copiava a arquitetura estoica. Exatamente, né? Uma galáxia só, o resto uma negritude. Mas quem ganhou mesmo foi Aristóteles, né? Uhum. Então, se encantou com Aristóteles. Aristóteles tinha uma concepção de universo que foi apoiada pelo grande astrônomo Ptolomeu, e esse universo ptolomaico, aristotélico, é que sobressaiu como pertinente aos gregos. Esse universo chamado geocêntrico, porque tinha a Terra no centro, imóvel, como os sentidos nos determinavam, né? Parecia realmente que a Terra estava imóvel, e ao redor giravam os luzeiros do céu, o Sol, as estrelas, a Lua. Entre essas estrelas tinha as chamadas estrelas errantes, que eram os planetas, né? Visíveis a olho nu, faziam movimentos retrógrados no céu, e um fundo de estrelas fixas. Eram corpos que não caíam sobre a Terra porque estavam fixados em esferas vítreas firmes, daí o nome firmamento, né? Eram firmes, não caíam no chão. Estavam firmes no firmamento. Daí que vem essa noção de firmamento, essa palavra firmamento, que naturalmente não tem nada de firme, né? Mas esses luzeiros estavam fixados em redomas vítreas. Eram círculos perfeitos que giravam ao redor da Terra. Naturalmente que havia um primeiro motor remetido para Deus, que movia a primeira redoma, e esses movimentos se desdobravam nas redomas seguintes. E tinha também o purgatório, o inferno, né? O cristianismo vai absorver essa imagem de universo, né? Arquitetura aristotélica, mas o importante é considerar que era um universo fechado,
Nosso universo estava constrangido dentro dessas redomas vítreas. Então, era uma arquitetura de universo fechada. Mas ele então se antepunha à arquitetura dos atomistas, a de Demócrito, que era aberta ao infinito, não existiam redomas vítreas, e se antepunha ao universo dos estoicos, que se abriam a uma negritude infinita. Mas era uma arquitetura fechada, e a atomista uma arquitetura aberta. Mas a fechada agradava mais os gregos, né? A alma se sentia um tanto quanto mais cômoda, mais delimitada, né? Mais circunscrita num universo mais próximo e mais compatível com a vida humana. Essa era a ideia. Mas Aristóteles colocou, além da esfera das estrelas fixas, colocou o mundo dos deuses, o Empíreo, onde viviam então os deuses famosos, né? Sob o trono de Zeus. E ali estava o Olimpo, o trono dos deuses, que estava além do nosso universo, estava fora das redomas, chamado Empíreo. E este universo divino era feito de um material muito diferente do que era feito a Terra. Ele era feito de uma substância quintessenciada, o éter, uma substância que na sua natureza ele era perfeito. E tudo era perfeito, tudo era diáfano, tudo era etéreo, né? nesse universo dos deuses. Aliás, Aristóteles vai considerar que acima da esfera lunar, a esfera lunar seria o limite entre o plano terreno e o plano celestial, o plano divino. Então, acima da esfera lunar, tudo era feito de éter. Tudo era etéreo, tudo era divino, tudo era absolutamente perfeito. Maurício Crispim, ele tem repetido muito ao longo dos seus cursos que essa ideia do éter, que foi abandonada pela ciência, deveria voltar. E já voltou, né? Já voltou? Já, ué. Nós vamos falar disso mais tarde. O domínio de potência, onde existia o éter, existia o domínio de potência. Ok. Assim Aristóteles chamava os ambientes dominados pela quintessência. Ô, Gilson, potente, né? Nós vamos entender hoje a potente como o Heisenberg ressuscitou o conceito de potência de Aristóteles, né? Ô Gilson, não é só isso que está sendo ressuscitado de Aristóteles, não. O pessoal agora está com essa ideia de terra plana, está achando que essa turma, ou eles ou nós, temos éter na cabeça. Mas a Terra plana não é de Aristóteles, não. Aristóteles já concebia a Terra esférica. Não, mas é porque o pessoal da Terra plana, eles têm a ideia da cúpula, né? Tem uma relação com isso. Eu não sei direito, não, que eu tenho medo de ficar doido ouvindo esse povo. É verdade, sim. Mas brincadeiras à parte, eu penso que todas as hipóteses podem ser consideradas e reconsideradas, né? Nada se perde, tudo traz ensinamentos, né? Essas visões não são pueris. Mas é importante considerar que o cristianismo nascente, ele absorveu o aristotelismo e fez pequenas modificações na visão de mundo aristotélica, porque ela se encaixava perfeitamente nas descrições suscitadas a partir dos textos sagrados, a terra imóvel, né, como está cantado lá nos Salmos, né? O Senhor do Universo no céu, no seu trono. Então bastou trocar o Empíreo pelo paraíso e colocar o inferno debaixo da terra. Né? Aí o Dante faz para nós um desenho maravilhoso, né? Que é o universo medieval, né? Um desenho bacana, né? Que mostra então as redomas vítreas ao redor da Terra, a Terra no centro, tendo o inferno abaixo, o purgatório um pouquinho acima, e lá no último, depois das últimas da esfera das estrelas fixas, o paraíso divino, o céu, representado por uma espiral, né? Não sei se vocês observaram, interessante aí, né? Sim, tem uma espiral lá. Uhum. Exatamente, representando a hierarquia celestial, né? O universo cristão botou, inclusive, os anjos para
trocarem manivelas e movimentarem as redomas vítreas, os arcanjos, os serafins e todos mais. Eles se revezavam dia e noite, rodando essas manivelas, né, que moviam engrenagens que faziam os luzeiros do céu girarem ao redor da terra, né? O céu então estava perto, o céu estava depois das últimas estrelas. Lá estava o Senhor, sentado no seu trono, um homem agigantado, né, a observar os movimentos humanos. E então bastava voar por estes espaços, atravessar as redomas vítreas, que segundo a concepção tinham passagens, para se chegar ao céu. Aí surgiu o conceito de que para ir ao céu tinha que ter asas para voar, né? Por isso os anjos eram alados. E não só o universo cristão, mas também o universo árabe, bizantino também adotou, né, o pensamento aristotélico. Exatamente, né? O paraíso está ali pertinho. Nós vamos ver como é que foi importante isso na Idade Média, quando se destruiu essas redomas vítreas, esse arranjo de universo. Uma grande virada, né? E o céu se perdeu, né? Foi um profundo desencanto para a alma humana, né? Século XVII, né? Quando isso aí ruiu, os cânones aristotélicos foram profundamente abalados, né? Então esse universo aristotélico vai acompanhar o homem por praticamente 2000 anos, né? A visão de mundo que mais durou até hoje foi essa aí. Só mesmo lá com Giordano Bruno, com Copérnico, Galileu, né? Giordano Bruno, Newton, Kepler e os grandes astrônomos aí do século XVIII e XIX que vão fazer esse universo ir pro brejo. Mas hoje a gente vê que ele traz um retrato da realidade também, né? O que tem de mais importante é a divisão em dois domínios, o domínio celeste e o domínio terreno. Um universo físico do espaço-tempo e um universo além do espaço-tempo. Isso aí vai ser ressuscitado lá na frente pela cosmologia moderna, né? Nós não podemos desprezar, então, a visão aristotélica, embora ela estivesse baseada no eu fundamental, a Terra como o centro do universo. Mas ela reflete nada mais do que uma visão que nós temos da matéria. A matéria é o centro do nosso universo. Nosso universo, ele não tem o espírito como o cerne, o centro, na verdade, porque houve um embocamento, né? Nós vamos estudar isso mais tarde. A matéria se tornou evidente na nossa realidade e se fez o centro. A matéria é o centro do nosso universo, simbolizado pelo elemento terra. Porque Aristóteles continua certo, né? Nós vamos ver que, na verdade, quem é o centro da criação é o espírito, é a essência, não é a matéria. Mas nós temos a aparência de que a matéria, exato, nós temos a aparência de que a matéria é o centro. Aparentemente, no universo físico, a matéria é o centro. Isso não se pode negar, né? Nós estamos grudados nesse pseudocentro, esse centro secundário que se formou com o processo de queda, que é o domínio físico, a matéria. Isso aí para nós passou a ser um pseudocentro. Estamos ainda gravitando em torno desse centro. Temos que desistir desse universo, claro, né? Mas então o universo aristotélico é interessante por isso. E ele foi desenhado com detalhes por Ptolomeu e se tornou um retrato da realidade. E na Idade Média era perigoso negar esse desenho de universo. Poderia morrer, seria um herege se negasse esse desenho de universo. Ele era mais do que o padrão, ele era uma visão obrigatória, porque o cristianismo se sustentava nele, né? E a própria cosmologia do Cristo se sustentou nele por muito tempo. Por isso nós precisamos resgatá-lo, redesenhá-lo com cuidado, porque nós temos que resgatar a cosmologia do Cristo. Ela não pode ficar perdida aí, né? Desse acidente da história. Mas é bom a gente lembrar aí, quase finalizando o nosso estudo, o famoso Aristarco de Samos. Não sei se vocês se lembram do Aristarco de Samos. Viveu no século II antes de Cristo
E Aristarco, né, que viveu em Samos, ele teve uma intuição muito interessante. Ele fez acuradas observação dos movimentos celestes e concluiu que a Terra estava girando ao redor do Sol e não ao contrário, né? Então é o verdadeiro pai do sistema heliocêntrico, o Aristarco de Samos, século II a.C. E ele fez então a prospecção de um universo heliocêntrico, com a Terra e os planetas girando ao redor e a Lua girando ao redor da Terra. Ninguém deu ouvidos a ele, né? Sua visão ficou perdida no bolor do tempo. Ela foi ressuscitada pelo Copérnico em 1543, levando-nos inclusive a conjecturar de que o Copérnico é o Aristarco, né? Ele voltou para retomar os seus estudos, as suas observações, né? Quem sabe, né? Interessante, quem sabe, né? Pelo processo da reencarnação. Exatamente. Justamente no Renascimento, quando os gregos voltam, né? Os grandes pensadores gregos retornam, né? E vamos encontrar o Aristarco por aí. Deve ser o Copérnico. Só a título de curiosidade também, você citou o Pitágoras aqui. Eu nunca tinha ouvido isso, mas um amigo meu que é estudante de Ramatiz, ele faz parte da direção de uma casa espiritualista de Ramatiz. Ele diz que Ramatiz ele é a reencarnação de Pitágoras. E é interessante que Pitágoras ele antecipa com muito tempo uma relação mais amorosa com os animais, com a natureza. E Ramatiz também traz muito isso na sua obra, né? Então há uma semelhança aí. Sim, fisiologia da alma, né? A alimentação da carne, né? Eu não conheço bem a história do Ramatiz, não, mas é interessante a ideia, faz sentido também, né? Bem, enfim, esse é o grande resumo que a gente faz dessa primeira parte do livro, onde a gente então aprende a determinar o que é uma arquitetura de universo fechado e uma arquitetura de universo aberta. E vamos ver que ao longo da história nós vamos ter visões que vão alternar uma e outra. Hora o universo será aberto, hora será fechado, e vamos ver ao final quem que vai ganhar. Deixando o gostinho de quero mais, né? Qual que vai ser a que está em voga hoje em dia, né? E qual que é o balde nos trouxe, né? Qual que é, né? Aberta ou fechada? Aberta e fechada nesse sentido, que seja bem dito, porque isso pode ter outras interpretações, né? Mas em base à arquitetura cósmica dos gregos. O universo fechado, nas redomas vítreas, no cilindro, né, do Anaximandro, bem, enfim, ou o universo aberto do Demócrito. Dos atomistas. Uhum. Dos atomistas. É isso aí, esse é um grande resumo que eu faço dessa parte. Não sei se vale a pena penetrar mais em detalhes, mas eu percebo dessa primeira parte é só isso. Nós vamos estudar isso mais a fundo depois com os mitos cosmogônicos, né, que são chamados assim, os mitos da criação, são interessantíssimos, né? Nós vamos voltar a eles depois, no Gênesis mosaico, né? Eu acho que tá ótimo, Gilson. Até pra gente deixar um gostinho de quero mais pros próximos episódios, né? Porque a ideia era essa aqui mesmo, não era aprofundar nas visões modernas, né? A próxima parte, o nosso próximo episódio, na verdade, que a gente já entra na parte 2, é sobre a arquitetura criacionista. E você já começa com uma frase de Gênesis 1:1, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Aí a gente entra na visão cristã de universo, essa cosmovisão. É isso aí, meus caros amigos. Tomara que essa conversa aí, né, de estrelas... E hoje aconteceu, não sei se os astros influenciaram nessa nossa conversa aqui, né, assim, inebriados com as estrelas, mas algo aconteceu.
inédito e super relevante. O Guilherme não falou quase nada. Isso é quase impossível. Eu tava falando aqui o tempo inteiro, mas meu microfone tava desligado. A gente brinca aqui nos bastidores. Maravilha. Eu brinco, né? Adorei. Sacaneando o Gui, que eu tenho que puxar a orelha dele, senão ele vai falando. Isso aí, vamos partir pro próximo. Essa série vai ser muito longa e muito proveitosa. Palavras finais, Gilson. Agradeço, amigos, participarmos desse conluio de ideias, que isso possa nos tornar melhores do que somos, que isso possa clarear um pouco as nossas ideias e a forma como vemos a nós mesmos. Foi um prazer muito grande estar junto com todos vocês. Que o Senhor da vida nos ilumine. Perfeito. Muito grato, Gilson. Muito grato, Guilherme. Então hoje a gente encerrou a parte 1. No próximo episódio a gente inicia a arquitetura criacionista para depois partir para a arquitetura evolucionista. E a partir de então a gente vai caminhar mais nos outros temas já apresentados no episódio 1. Gratidão a todos, um grande abraço e até o próximo episódio. Que o céu e a terra existissem, já era o ser, imóvel, sem forma. O vácuo, o nada, berço de todos os possíveis, para além das palavras e dos pensamentos, estatal, origem sem nome e sem forma. A grandeza, a fonte eternamente efervescente do ciclo do ser e do existir. Lao Tse, século VI a.C.